Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para mais esta oportunidade do Evangelho no Ar desta semana. Como ainda temos mais alguns instantes para iniciarmos a tarefa dessa noite, convido a todos mais uma vez para que possam pegar os seus copos com água, seus recipientes com água, para que ao longo do nosso estudo desta noite, a espiritualidade, os enviados do Criador possam depositar nesta água que reservemos, especificamente a cada um de nós, os fluidos necessários para o nosso reequilíbrio físico, mental, espiritual, emocional e social. Que possamos dar essa oportunidade para que possamos receber um pouco daquilo que necessitamos. E aproveitamos mais uma vez para pedir a colaboração de todos os que estão acompanhando esta transmissão, para que curtam, para que comentem e para que compartilhem em suas redes sociais esta transmissão, de forma a formarmos uma grande corrente do bem, levando o conteúdo aqui exposto, aqui estudado, a tantos quantos deste conteúdo necessitem. Então eu peço a cooperação de todos para que curtam, para que comentem e que, acima de tudo, compartilhem esse nosso encontro em suas redes sociais, para que possamos alcançar todos que possam necessitar desses conhecimentos. E gostaria de também aproveitar a oportunidade de esclarecer que, apesar de realizarmos o nosso estudo tomando como base livros do Espiritismo, o propósito desta transmissão é além daquilo que se refere a Espiritismo, e sim ao conceito de que, estudando juntos um preceito moral, possamos cada qual estabelecer o seu juízo de valor, para que possamos, em última análise, criarmos uma grande corrente de bem, uma grande corrente de amor, e que essa corrente possa nos auxiliar, como livres pensadores, a desenvolvermos o aspecto da reformulação de nossas condutas, seja tomando em conta os comentários aqui trazidos, ou ainda tomando em conta os comentários que ainda podem ser originários das nossas elucubrações a respeito do aspecto trazido durante o nosso estudo. Em mais um instante, iniciaremos a nossa transmissão. Vamos já nos acomodando confortavelmente para que possamos efetivamente nos colocar disponíveis para o estudo. Se eu tivesse que escolher um único benefício da meditação, eu pediria a Deus: e vamos então cerrando os nossos olhos, e ao som dessa melodia vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, até a figura eterna e amorosa do Mestre Jesus, e vamos, em primeiro lugar, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome. Vamos agradecendo pela oportunidade do dia de hoje, a oportunidade que tivemos
de colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos ao longo de nossa vida. E vamos ainda pedindo para que Deus, o nosso Pai, possa nos trazer nesta noite a luz necessária para que possamos juntos interpretar, estudar e angariar conhecimentos necessários para o desenvolvimento de nós mesmos como pensadores independentes, como participantes e membros de uma espiritualidade independente, na certeza de que a grande força da criação que emana do Criador nos permeia, nos fortalece e nos protege, fazendo com que sejamos hoje melhores do que fomos ontem, na construção de um amanhã mais equilibrado e feliz. E assim, cumprimentando os amigos da espiritualidade que pontualmente já se encontram aqui presentes, é que pedimos licença para darmos por iniciado o nosso estudo semanal do programa Evangelho no Ar. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todas que estão conosco mais uma vez, reunidos no nosso projeto Evangelho no Ar. Peço que curtam, que comentem e que compartilhem essa transmissão para que ela possa alcançar a todos quantos dela possam necessitar, para que formemos juntos uma grande corrente do bem. E vamos começar então o nosso estudo. Peço licença pelo uso dos óculos. E como todos sabem, nós utilizamos para o nosso estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é o terceiro livro da obra kardeciana. É o livro que contém as explicações dos ensinamentos morais de Jesus de Nazaré, segundo aquilo que importa, né? Que são os aspectos morais, tirando toda aquela parte histórica. E como nós sempre fazemos, vamos realizar a abertura ao acaso do nosso livro para que possamos iniciar o estudo da noite. E o estudo da noite de hoje é do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse capítulo ele é formado pelos textos Ressurreição e Reencarnação. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. E na parte de instruções dos espíritos, nós temos limites da encarnação, necessidade da encarnação e, por fim, a encarnação é um castigo. E nesta noite, somos convidados a estudar o texto Ressurreição e Reencarnação. E vamos lá. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é preciso igualmente entender o significado da palavra água, que foi empregado com um sentido diferente do que lhe é próprio. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído das águas e, por isso, julgavam a água como elemento gerador absoluto. É assim que, na Gênese, está escrito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas.
flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais vivos, que nadem na água, e pássaros, que voem sobre a terra e sob o firmamento. Conforme essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam então: se o homem não renascer com seu corpo e com sua alma. É este o sentido que foram entendidas naqueles tempos. A mesma interpretação, aliás, é confirmada por estas outras palavras de Jesus: o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. As quais dão a exata diferença entre o espírito e o corpo. O que nasceu da carne é carne, indica claramente que só sob o corpo procede do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer, escutais sua voz, mas não sabeis nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender como a alma do homem ou do espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer. Não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Significa que não conhece o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria o seu começo. De todos os modos, esta passagem é a confirmação do princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Pois bem, pessoal, eu acredito, esse texto, ele é um texto bastante longo, mas eu tenho a certeza de que com os trechos trazidos para estudo na noite de hoje, já temos um bom meio para estudar. Pois bem, o primeiro ponto que é importante se considerar é o simbolismo que temos nas palavras dos textos evangélicos, dos textos bíblicos. Pois bem, Jesus falava por parábolas, não somente porque era mais fácil para a interpretação para aqueles que os ouviam naquela ocasião, mas também porque Jesus falava numa linguagem onde aqueles que os viam, que os ouviam, entendiam, ou seja, Jesus falava numa língua onde cabo e camelo significavam uma mesma palavra. Ora, nada mais justo do que então, para facilitar o entendimento, que se falasse por parábolas. Mas, voltando aos textos, é importante que a gente entenda aquilo que muitas outras religiões espiritualistas trazem, como a água sendo a origem de todas as coisas. E isso, por exemplo, está caracterizado nos cultos afro-brasileiros como a Umbanda, onde as Iabás, Oxum, Inhansã e
também Iemanjá, representam a água como origem, como a feminilidade. Pois bem, o que é importante trazer aqui? O simbolismo que as palavras de Jesus trazem com relação a isso. Quando Jesus fala a respeito de que o que nasceu da carne é carne e o que nasceu do espírito é espírito, ele está falando justamente que a água é o aspecto material. Ora, esse aspecto material representa única e exclusivamente o corpo físico. E por isso que Jesus complementa, dizendo que e o que nasceu do espírito é espírito. Ou seja, o espírito não é criação do corpo. O espírito é criação do espírito de Deus. E, portanto, o que temos aqui é a confirmação através das palavras de Jesus que quando nós temos a geração do corpo através de um processo natural, biológico, não temos de igual forma a criação do espírito. Por quê? O espírito não emana do corpo. O espírito se utiliza do corpo para que, através de uma experiência material, se manifeste e tenha a oportunidade de ampliação de conhecimentos, de experiências e, em última análise, tem a oportunidade no corpo físico de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de aprimoramento, motivo pelo qual todos nós passamos pela experiência terrestre. E por isso que, quando é dito da água, estamos nos referindo, dentro do aspecto da Gênese, a respeito da matéria física, aquilo que não tem o princípio inteligente já na forma de espírito, que contém o livre-arbítrio. É importante a gente ainda trazer como oportunidade de esclarecimento alguns pontos. Gênese é o primeiro livro do Velho Testamento e foi escrito por Moisés. Um outro ponto que a gente precisa esclarecer aqui é as modernas traduções da Bíblia no Brasil, de João Ferreira de Almeida, trazem quem não nascer da água e do espírito. E na versão de Humberto Rodin, grande tradutor, ele fala quem não nascer de novo pela água e pelo espírito. Ou seja, mais uma vez reforçando o aspecto simbólico, onde a água representa a origem material e onde o espírito, representando o Espírito de Deus, é a origem do Espírito propriamente dito. E quando nós tratamos desse aspecto sobre a perspectiva de que o Espírito sopra onde quer, escutais sua voz, mas não sabeis nem de onde vem, nem para onde vai, significa justamente isso. A matéria física, esta conhecida, sabemos que tem um processo de desenvolvimento embrionário, um processo biológico, que vai nascer através do parto, e que aquela matéria física vai passar por todos os aspectos do desenvolvimento humano. Então, vai passar pela prematuridade, pela fase de recém-nascido, primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, fase adulta, velhice. Agora, a pergunta é: sabemos do Espírito? Não, porque como o texto diz, e os textos bíblicos já traziam, o Espírito sopra onde quer.
Escutai sua voz, mas não sabeis nem de onde vem, nem para onde vai. Por quê? O Espírito emana de Deus. O Espírito toma o corpo de carne como oportunidade para aprender dentro de uma nova experiência física. E então nós temos a seguinte colocação. O Espírito, ao regressar ao corpo físico, se esquecendo, como nós sabemos, de boa parte dos seus aspectos de outras vidas, de outras experiências, vai trazer apenas em si o caráter. Que é o caráter? É a somatória de todas as conquistas e de todos os débitos que esse espírito teve, para que ele possa, através da personalidade, desenvolver aquilo que necessita ser desenvolvido, aperfeiçoar aquilo que necessita ser aperfeiçoado na construção de um ser melhor. Entretanto, a personalidade pode desejar não fazer nada disso. E por isso ele fala que o espírito sopra onde quer. Ele não sabe de onde vem nem para onde vai, porque é através das suas escolhas que esse espírito, vestindo um corpo de carne, vai saber como conduzir-se perante a eternidade. E aí é como o próprio texto coloca. Pode-se entender como a alma do homem ou o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer. Não sabeis de onde vem nem para onde vai. Significa que não conhece o que foi, as outras experiências anteriores, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria o seu começo. E se ele tivesse sido criado junto com o corpo, teríamos a situação onde teríamos um espírito simples e ignorante, moldável. E aí, quando a gente percebe a multiplicidade de experiências que sabemos que existe, devemos nos fazer a pergunta: se Deus é justo, se Deus é soberanamente bom, se Ele é a inteligência suprema, seria efetivamente justo um espírito simples e ignorante, que foi criado exatamente junto com o corpo, passar por provações que eles passam desde o nascimento? Seria justo que esse mesmo espírito, ao evoluir, passasse por tantas dificuldades? Ora, se analisarmos friamente, entenderemos de uma forma bastante clara, inclusive, de que para mantermos a justiça divina, precisamos efetivamente entender que realmente o corpo pode ser novo, mas o espírito não. E que esse espírito traz todo um histórico de aprendizados, de conquistas, de falhas, de fragilidades, e que tem na oportunidade presente a sagrada oportunidade, o sagrado presente de se tornar hoje melhor do que foi ontem e construindo, com certeza, um amanhã mais feliz. Eu abro nesse momento para as perguntas relacionadas ao texto estudado na noite de hoje. Como eu comentei, o texto da noite de hoje, ele é bastante longo, ele se chama Ressurreição e Reencarnação. Ele é um texto bem comprido, mas que podemos estudar temos material para estudar com o texto já lido. E eu gostaria de abrir a perguntas referentes ao assunto tratado nesta parte, assim como gostaria muito de abrir a palavra a vocês para os comentários complementares àquilo que foi trazido na noite de hoje.
Vamos cumprimentando as pessoas, né, que nos cumprimentaram. Dara, boa noite. Sandra, boa noite. Silvia, boa noite. Sejam muito bem-vindas à oportunidade de estudo desta noite. Eu não sei se existem outras pessoas conectadas, mas de igual forma, sejam todos vocês muito bem-vindos ao estudo desta noite do Evangelho no Ar. Bem, como eu acredito que não há outros comentários, ninguém se manifestou, por favor, caso vocês queiram, se manifestem através da caixa de texto, né, presente na nossa transmissão online. E se realmente não houver nenhum comentário adicional, eu vou seguir com a leitura complementar da noite de estudo. Bem, acredito que não haja comentários, então nós vamos para a leitura complementar da noite de hoje. E a leitura complementar da noite de hoje, ela é com base no livro Sinal Verde, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Pois bem, hoje somos convidados a complementar a nossa lição com o capítulo 33, Hábitos Infelizes. Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Pespegar tapinhas ou cutucões a quem se dirija a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender boatos e entretecer conversações negativas. Falar aos gritos. Rir descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Fugir da limpeza. Queixar-se por sistema, a propósito de tudo e de todos. Ignorar conveniências e direitos alheios. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes dos próximos. Irritar-se por bagatelas. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem as ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Deitar conhecimentos fora de lugar e condição, pelo prazer de exibir cultura e competência. Desprestigiar compromissos e horários. Viver sem método. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Contar vantagens sob a desculpa de ser melhor que os demais. Gastar mais do que se dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou críticas.
não procurar dominar-se explodindo nos menores contratempos, desacreditar serviços e instituições, fugir de estudar, deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje, dramatizar doenças e desabores, discutir sem raciocinar, desprezar adversários e endeusar amigos, reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer, pedir apoio sem dar cooperação, condenar os que possam pensar por nossa cabeça, aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Pois bem, quando nós falamos hábitos infelizes e nós temos a oportunidade de refletir sobre a oportunidade de estarmos aqui, filhos de Deus Pai, na oportunidade presente, a pergunta que não pode jamais deixar de ser feita: o que estamos nós fazendo de nós mesmos para sermos pessoas melhores? Por que faço essa pergunta? Porque, como o próprio texto coloca, hábitos infelizes. Como nós podemos ser felizes comentando desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa? Pensamento, meus irmãos, é vida. O pensamento, antes de qualquer coisa, ele cria ao nosso derredor toda aquela atmosfera de igual teor daquilo que pensamos. Para um exemplo claro, se pensamos num dia de sol, num dia de luz, e imediatamente irradiamos ao nosso redor essa luz, esse sol que mentalizamos. Entretanto, quando pensamos coisas negativas, como o próprio texto nos coloca, uma lista bastante longa de hábitos infelizes, que podemos esperar da energia que nos cerca? E então alguns nos dirão: mas Deus não é misericordioso? Mas Deus não nos pode livrar desta oportunidade, desta dor, desse sofrimento, dessa energia densa que nos cerca? Eu digo, Deus é tão misericordioso que nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntos estudando como nos livrar disso. E a resposta, meus irmãos, é apenas uma. É através da reforma íntima. É através do real entendimento de quem somos. Porque, meus irmãos, só é possível corrigirmos aquilo que precisamos corrigir se conhecemos verdadeiramente quem somos. Se não sabemos quem somos, não sabemos o que precisamos mudar. E se não sabemos o que precisamos mudar, infelizmente, sofreremos a dor de estarmos contaminando a nossa psicosfera, a nossa atmosfera psíquica, com essas energias de baixo teor, de baixo padrão vibratório. E então sentiremos o peso das dores, das enfermidades físicas, da energia densa que nos envolve, da canseira. E tudo isso é inequivocamente fruto das energias que abrigamos. E se queremos algo diferente, então cabe a nós mesmos, por misericórdia divina, não incorrermos nesses hábitos infelizes e cultivarmos ao redor de nós amor, compreensão, fé, na certeza
de que através desse trabalho de autoconhecimento e de modificação daquilo que somos, Deus efetivamente nos amparará e nos fortalecerá o espírito na construção de um amanhã mais feliz. E mais uma vez eu abro para os comentários relacionados à leitura complementar da noite de hoje. Pois bem, eu acredito que não temos comentários adicionais, nem dúvidas, não recebemos nenhum comentário, então vamos pedindo licença aos irmãos para que possamos dar seguimento para o encerramento com a prece de encerramento e as vibrações, para que possamos encerrar o nosso programa dessa noite. E assim, Senhor, agradecidos pela oportunidade do estudo, elevamos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. E ainda que saibamos de quão pequenos somos, oferecemos neste instante as nossas melhores energias. E vamos vibrando amorosamente, fraternalmente, oferecendo aquilo que de melhor carregamos em nós. E vamos envolvendo o nosso planeta Terra. Vamos envolvendo os seus governantes e vamos oferecendo energias de alta espiritualidade, energias que os façam refletir sobre a necessidade urgente da paz, do amor, da misericórdia, da fraternidade, e vamos vibrando por também todos os moradores dos países, para que cada qual possa fazer a sua parte na transformação do nosso planeta, no grande processo de reurbanização espiritual do nosso planeta, que todos os habitantes possam fazer a sua parte, envolvidos por essas energias benfazejas, na construção de um amanhã mais equilibrado. Vamos vibrando de modo especial por aquelas regiões que se encontram em guerra. Vamos vibrando para que Deus, em sua infinita misericórdia, utilizando as energias que oferecemos nesse instante, possa levar paz, consolo, possa levar compreensão, possa levar o entendimento, possa ajudar dentro desse processo tão difícil da guerra. Vamos vibrando amorosamente por todos aqueles que sofrem em leitos de dor e sofrimento. Vamos oferecendo vibrações de reequilíbrio, de tranquilidade. Vamos vibrando também pelas penitenciárias, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, do plano astral. Vamos oferecendo as nossas energias para que elas possam auxiliar no processo de regeneração desses espíritos, de higienização de seus campos mentais. Vamos vibrando também pelos grandes educandários do corpo e da alma, espalhados por todo o planeta, que eles possam, recebendo essas energias, levar luz, levar amor,
através das lições que são incumbidos de levar aos seus alunos. Que possa levar acima de tudo o sentimento de fraternidade, de equilíbrio, de união e de amor. Vamos vibrando pelos nossos ambientes de trabalho e vamos envolvendo cada centímetro do nosso ambiente de trabalho para que essa luz benfazeja possa eliminar qualquer miasma inferior que possa estar ali. Vamos vibrando pelos nossos lares que nos acolhem. Vamos vibrando para que a nossa energia bendita possa transmutar qualquer energia deletéria que esteja em nosso ambiente, o nosso lar. E vamos vibrando por nossos familiares, por nossos amigos, mas também vamos vibrar por aqueles nossos desafetos, enviando luz e amor. Vamos vibrando por nós mesmos, por nossas necessidades mais íntimas e que cabe somente a nós e à espiritualidade maior saber. E vamos pedindo licença para deixarmos uma vibração em aberto, cheia de muito amor, de muita luz, de muita paz e de muita compreensão, para que a espiritualidade amiga, os grandes guardiões da humanidade, possam utilizar dessas energias onde se fizer mais necessário. E assim, elevando o nosso pensamento ainda mais, agradecemos a grande oportunidade do estudo, a grande oportunidade da Boa Nova. E na certeza de que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, encerramos o Evangelho no ar dessa noite com a prece de Maria, Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, agradeço a todos que estiveram presentes conosco até agora e enviamos os nossos sinceros desejos de uma linda semana, de muita luz, de muita força, de muita coragem. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Até logo.